E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da área de informática. Hoje a gente vai estar falando de organização e gerenciamento de informações, tá? Com relação ao âmbito de arquivos, pastas e programas. E a gente vai trazer um monte de questão de concurso bem legal durante o decorrer desse conteúdo. Beleza? Chega curtindo esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque toda semana a gente traz conteúdo novo por aqui. Vamos começar falando também aqui do nosso Plano Aluno Master. Se você não faz parte, te convido a conhecer, né, esse plano que é tão legal, onde você faz um pagamento único e você preenche os seus dados no formulário e a gente te cadastra numa pasta compartilhada, onde você tem acesso a todos os materiais que são produzidos, todos os que já foram produzidos e os que serão também. Tá? Você vai ter acesso a tudo isso, tá? Você vai poder fazer o download de todos os materiais, além de poder também participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente lá divulga as novidades, toda vez que a gente publica um vídeo novo, um material novo que a gente acha interessante, a gente vai estar compartilhando por lá também, tá bom? Mais informações tem aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos começar a falar então da organização de documentos, né? Afinal de contas a gente vai falar de pastas, programas de computadores, como é que a gente organiza isso tudo no nosso computador, né? Então temos aqui uma pergunta: já organizou sua pasta hoje? O que é a pasta? Né? É o nome que nós damos a certas gavetas no disco, tá? Onde são armazenados os documentos no computador. Pastas são estruturas que dividem o disco em várias partes de tamanhos variados, como se fossem cômodos em uma casa. Tá? E só para a gente fazer uma analogia, para você entender essa definição bem básica do que é uma pasta. Uma pasta pode conter arquivos e outras pastas dentro também. As pastas são comumente chamadas de diretórios. Então perceba aqui um nome que às vezes cai em concurso também. Então quando a gente fala de diretórios, né, também a gente está fazendo uma referência a uma estrutura de pastas, uma hierarquia, onde eu posso ter uma pasta raiz e dentro dela eu tenho outras pastas também. Então lembre-se que pastas são como se fossem gavetas, os arquivos são os documentos que a gente guarda dentro dessas pastas. Portanto, nunca vai haver um arquivo que tenha uma pasta dentro, né? As pastas que guardam os arquivos e não o contrário, beleza? Só para a gente fazer essa contextualização. Criação de pasta no computador, como é que a gente faz essa criação das pastas, tá? Então você clica com o botão direito no local que você quer criar, seja na área de trabalho, ou seja dentro de uma pasta que você queira criar, né? Então você clica com o botão direito e escolhe lá a opção Nova Pasta, tá bom? Depois você pode também verificar as propriedades da pasta. Como é que eu vejo as propriedades dessa pasta? Tem aqui o comando de atalho Alt mais Enter. Então, quando você seleciona a pasta que você quer e aí você digita Alt mais Enter, ele vai abrir aqui as propriedades da pasta. Se você não quiser utilizar os comandos de atalho, você clica com o botão direito do mouse, vai lá em propriedades, ok? E aqui a gente tem as propriedades da pasta. Percebo que essa pasta vazia, ela está num caminho aqui, a gente já vai falar de caminhos, né, dentro do computador. Aqui é o nome dela, ó, nova pasta, percebo que eu não mudei, né, o nome. E o tamanho dela está 0 bytes, não tem nada aqui dentro, não tem nenhum arquivo, não tem nenhuma pasta. Foi criada aqui na data tal, né? Então percebo que ela começa zerada, não ocupa nenhum espaço no computador. Tudo bem? Por que eu digo isso, pessoal? Já já vocês vão entender por quê. Quando criamos uma pasta vazia no computador, esta pasta ela possui o tamanho de 0 bytes, zeradinha, então ela não consome nada de memória. E aí, agora vem a resposta do porquê eu estava falando a respeito disso, né? No concurso da Quadrix 2021, foi a banca realizadora, né? No que diz respeito ao programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais atual, também relacionada aos conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos e pastas, e aos procedimentos de segurança da informação, julgue o item. Ao se criar uma nova pasta no Windows, por meio do explorador de arquivos, essa pasta, mesmo estando vazia, terá um tamanho de 128 KB, que é o tamanho padrão concedido pelo sistema operacional, independentemente de conter ou não arquivos. Certo ou errado? Então, galera, o que vocês marcariam nessa questão aí? Não tem nem muito o que pensar, né? Está errada essa alternativa. Ele fala que quando a gente cria uma nova pasta no sistema operacional Windows,
ele já, mesmo estando vazio, o tamanho é de 128 kilobytes. E nós vimos, acabamos de ver que ela está zerada. Então, como é que eu faço para ver o tamanho de uma pasta, para saber se cabe dentro do pendrive? Seleciona a sua pasta, propriedades, e lá nas propriedades vai ter o tamanho da pasta. Tudo bem? Ok? Vamos seguir aqui com o nome dos arquivos. Os arquivos e as pastas devem ter um nome, tá? Normal. O nome é dado no momento da criação daquele arquivo ou daquela pasta. A regra para a nomenclatura de arquivos e pastas varia para cada sistema operacional. Tá bom? A gente vai falar do mais comum aqui, que é o Windows. Então, no Windows, os nomes podem conter até 256 caracteres, ou seja, letras, números, espaços em branco e símbolos, com exceção destes aqui, ó, pessoal. O símbolo de barra, contrabarra, essa barra vertical, o sinal de maior, de menor, o asterisco de multiplicação, né? Sinal de interrogação, dois pontos e as aspas, aspas duplas. Porque esses caracteres aqui são reservados pelo sistema operacional Windows, beleza? Então, os nomes de arquivos de documentos que você for criar no seu computador não pode ter esses caracteres aqui, ele não vai deixar você criar. Vamos então para mais uma questão de concurso que fala a respeito disso também, tá? Considere a figura 1 abaixo para responder a questão. Percebo que tem aqui o nosso diretório, né? A gente está dentro de este computador, o Win10 é o disco C, né? A pasta de cadastro. Percebo que esse aqui é o caminho que está esses documentos aqui. Já já a gente vai falar de caminhos. E aqui nós temos uma pasta clientes, uma pasta fornecedor, uma agenda.txt, um lembrete.txt, lista de produtos, né, docx, né, do Word, e novo cadastro do tipo Excel, né, XLSX. Beleza? Eu tive que colocar separado, não deu para colocar tudo numa imagem só aqui a questão, pessoal, senão ia ficar muito pequenininho para vocês, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo para conferir essa imagem aqui. Aí o chefe de Maria solicitou que o nome do arquivo agenda.txt, um daqueles arquivos que vocês viram, fosse alterado para algum nome relacionado à agenda do mês de janeiro de 2018. Maria pensou em 5 nomes diferentes, mas apenas um foi aceito pelo sistema operacional Windows. O nome de arquivo aceito no Windows foi, alternativa A, agenda jan/2018. Alternativa B, agenda jan-2018. Alternativa C, agenda jan/vertical 2018. Alternativa D, agenda jan 2018. E alternativa E, agenda jan asterisco 2018. E aí, galera, com base no que nós acabamos de ver, qual é o tipo de arquivo, o nome de arquivo que vai ser aceito pelo sistema operacional Windows, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ele aceita o hífen como caractere para a nomenclatura de arquivos. Tá? Então, ele não aceita a barra, nem a barra vertical, tá? Nem os dois pontos, nem o asterisco. Por isso que é importante a gente conhecer aquela estrutura que a gente acabou de ver para acertar mais uma questão na nossa prova. Atalhos no computador. Tá? Vamos falar de como a gente cria esses atalhos, né? Para a gente localizar aqui, vamos procurar aqui, ó, tá? Vamos supor que eu quero arrastar o Google Chrome, que está aqui no meu menu iniciar, eu quero criar ele na área de trabalho. Então, clico aqui no símbolo do Google Chrome e arrasto ele para a minha área de trabalho. Automaticamente ele cria, né, o atalho para o Google Chrome. O que é um atalho, pessoal? Como o nome já diz, né, ele vai ter o caminho de onde está localizado o executável, né, do Google Chrome. Então, aqui por isso que ele fica com essa setinha aqui. Todo arquivo que tem essa setinha, ele é um atalho, ele aponta para um outro caminho dentro do computador. Beleza? Então, isso você pode fazer com qualquer um dos programas que você tem aqui no seu menu iniciar. Se você quiser que ele fique na área de trabalho, né, uma cópia dele, então você clica e arrasta, ele vai gerar um atalho lá. Beleza? Depois a gente pode clicar aqui, ó, né, vamos supor que eu selecionei o Google Chrome e de novo aquele atalho que a gente viu nessa aula, né, Alt mais Enter, e ele exibe as propriedades do Google Chrome. Tá? Se você não quer usar a tecla de atalho, você clica com o botão direito do mouse em cima aqui do Google Chrome e escolhe a opção Propriedades do Google Chrome. Vai abrir essa janelinha e o que eu quero que vocês compreendam, né, sobre essa janela aqui
são as informações, olha só, o caminho onde está instalado o Google Chrome. Está no arquivo C, Program Files, os arquivos de programa, né, na pasta Google, na pasta Chrome e na pasta Application. Tá? Aqui é um caminho, a gente tem que começar a entender esses caminhos aqui, tá? É importante para a gente também se sair bem quando tiver alguma questão relacionada a isso. Tudo bem? Vamos seguir aqui então. Temos uma questãozinha que fala o seguinte: de acordo com o que é mostrado na figura 1, é correto afirmar que... Aqui eu tirei um print, tá, pessoal, do que estava na prova. Não sei se dá para ver bem, está um pouquinho embaçado, mas eu quero que vocês se atentem para essa parte aqui. Percebo que eu estou na janelinha de propriedades de um arquivo chamado cadastro.xlsx, é um arquivo de planilha eletrônica. Aqui em destino eu tenho c:/cadastro, /clientes, /cadastro.xlsx. Ok? Esse aqui é o caminho. Tomem nota disso daí. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, tá? Continuando, de acordo com o que é mostrado na figura 1, é correto afirmar que: alternativa A, existe um atalho que aponta para um arquivo de planilha eletrônica que está localizado na pasta cadastro.xlsx. Alternativa B, existe um atalho que aponta para um arquivo de planilha eletrônica que está localizado na pasta clientes. Alternativa C, há um atalho localizado na mesma pasta do arquivo apontado. Alternativa D, o atalho foi criado a partir de um arquivo do tipo Word. E alternativa E, o atalho foi criado a partir de um arquivo do tipo Paint. O que vocês me falam, galera? Qual é a alternativa? Qual dessas alternativas, qual é a que está correta aí? Se você quiser voltar um pouquinho o vídeo para ver a imagem, tá bom? Eu vou trazer a resposta aqui para vocês. Alternativa B, tá? Eu até trouxe de volta aqui o print, está um pouquinho embaçado, porque ele fala o seguinte, ó, a alternativa que está correta é que existe um atalho que aponta para um arquivo de planilha eletrônica que está localizado na pasta clientes. Por que a gente pode deduzir tudo isso aqui, pessoal? Percebam que eu tenho aqui cadastro.xlsx, ou seja, um arquivo de planilha eletrônica, por isso que a gente tem que conhecer, né, os documentos do Office, tá, dos pacotes Office, porque aqui é xlsx, aí ele já quer saber se você domina a extensão, né, do arquivo de planilhas eletrônicas, então, e que está localizado na pasta clientes. Justamente aqui, ó, antes da barra tem aqui clientes, quer dizer que o arquivo de cadastro.xlsx, que é uma planilha eletrônica, está dentro de clientes, e ele poderia ir um pouco mais além, perguntar se clientes está dentro da pasta de cadastro, tá? Porque aqui a pasta clientes está dentro da pasta de cadastro, e consequentemente a pasta cadastro está dentro do diretório C, tá bom? Então, basicamente, essa leitura dessa questão é muito importante a gente entender esses caminhos aí, tá? E aí, quando a gente fala de caminhos, a gente está falando de Windows Explorer. É um gerenciador de unidades, pastas, arquivos e programas do sistema operacional Windows, tá? Então, muito conhecido o Windows Explorer. É um recurso que serve para nos ajudar na organização e gestão dos arquivos do nosso computador. Então, é muito conhecido, bastante utilizado. Tomem cuidado, porque muitas pessoas acabam confundindo o Windows Explorer com Internet Explorer, tá? Por conta de ter essa similaridade aqui, né, no Explorer. Tá? Então, enquanto que o Windows Explorer é considerado um navegador de arquivos, onde você gerencia os seus arquivos da sua máquina, já o Internet Explorer é um navegador de internet. Tomem cuidado com isso para não confundir. Apesar que agora, digamos que o navegador de internet padrão da Microsoft é o Microsoft Edge. Tá? Então ele começou com o Internet Explorer e foi avançando por Microsoft Edge. Existem os dois ainda no Windows, tá? Já teve uma aula que eu falei a respeito de navegadores web, e aí aqui tem o Internet Explorer, e ele sofreu atualizações até gerar o Microsoft Edge, porém a Microsoft mantém os dois programas ainda no computador. A tendência é que permaneça somente com o Microsoft Edge. Então, pessoal, cuidado para não confundir navegador de internet com o navegador de arquivos, que é o Windows Explorer. No entanto, esse nome Windows Explorer tem deixado de ser utilizado pelo Windows a partir da versão 10. Então, a partir do Windows 10, a ferramenta Windows Explorer passou a ser chamada de explorador de arquivos. Então, muita atenção, porque nas provas cai essa nomenclatura aqui, ó. Explorador de arquivos, você já sabe que é o Windows Explorer.
Como posso acessar o explorador de arquivos, ou seja, o Windows Explorer? Tá? Então, tem três maneiras de você acessar o seu Windows Explorer. Primeiro, através do menu Iniciar. Então, você vai lá no seu menu Iniciar, vai aqui em Sistemas, Sistema do Windows e Explorador de Arquivos. Quando você clicar, ele vai abrir o Windows Explorer, né? Que agora é chamado de Explorador de Arquivos. Essa é a primeira opção. Tem a segunda também, utilizando o ícone de uma pasta na barra de tarefas. Então, normalmente, na sua barra de tarefas, vai ter essa pastinha aqui, ó. Esse aqui é o ícone do explorador de arquivos do Windows 10, tá? Do Windows 10 em diante. Então, esse aqui é o ícone. Também você pode clicar que ele vai abrir o seu Windows Explorer. E um terceiro modo, que é o mais interessante, que eu mais utilizo também, utilizando tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho? O Windows, a teclinha aqui do Windows, mais a letra I, dando a alusão de Windows Explorer, né? Então, são as iniciais do Windows Explorer. Então, você utiliza aqui a tecla do Windows mais a letra E. Ele vai abrir também o seu explorador de arquivos. Beleza? Três maneiras aí de você abrir, tá, esse explorador de arquivos. Entendendo os caminhos de arquivos. Eu falei bastante de caminhos, né? Então, esse aqui é o Windows Explorer, pessoal, tá? Do meu computador, no caso. Então, quando você abrir o seu, vai ter aí o diretório com todas as pastas que tem no seu computador. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, principalmente, vai ser a forma de exibição. Como é que eu posso mudar essa exibição aqui? Por enquanto, ele está nessa forma tipo de lista, com detalhamento aqui da data da modificação, o tipo de arquivo, né? Tem tudo aqui, ó. Eu venho aqui, eu quero mudar essa forma de exibição. Vamos supor que é uma pasta aqui no diretório que eu quero exibir as fotos, mas eu não quero ficar clicando em cada uma das fotos para ver a foto, né? Então eu posso mudar o formato de exibição, vindo aqui no menu Exibir, ó. Quando eu clico aqui, ó, então percebo que na forma que está sendo exibido aqui no meu Windows Explorer, ele está aqui na exibição de detalhes, que tem aqui as pastas listadas com os detalhamentos aqui do lado. E aí você pode modificar para ícones pequenos, ícones grandes, ícones médios, e ícones extra grandes, dependendo da finalidade que você queira, né, a forma de visualizar esses documentos aqui. Beleza? Só uma dica da forma de exibição desses documentos no explorador de arquivos. Mas o que eu quero chamar a atenção é nesse caminho. Percebam que eu tenho aqui, né, neste computador, o meu computador é Acer, no C dois pontos, a pasta Marcel Rios, e eu estou dentro da pasta Instaladores. Se eu clicar duas vezes em cima dessa barra aqui, pessoal, você vai ver de fato qual é o caminho para você acessar esse arquivo no seu computador. Vou clicar aqui duas vezes e olha só como é que ficou. C dois pontos, barra invertida, Marcel Rios, barra invertida, instaladores. Então, aqui eu tenho os meus instaladores que estão aqui nessa pasta. Ok? Então, esse aqui é o caminho. Eu vou colocar aqui maior para vocês verem. Percebam que a barra é invertida. Quando eu quero acessar os caminhos dentro do Windows, são as barras invertidas. No Linux, são as barras normais mesmo, no outro sentido, tá? Que são utilizadas para acessar os caminhos dentro do Linux. Tá bom? Então, fiquem atentos a esse pequeno detalhe. Se eu quiser ainda, vamos supor que eu quero ir na pasta Instalação Java. Então, clico aqui na Instalação Java e olha só, ficou assim, ó, C, né, eu vou até colocar aqui maior para vocês, ó. Então, C dois pontos, Marcel Rios, barra instaladores, barra instalação Java. Então, percebo que esse é o caminho. É importante a gente entender esse caminho, porque também as bancas querem saber se você tem esse domínio. Beleza? E aí, por último, essa setinha aqui, ó, apontando para cima, ela volta para o nível acima. Então, se eu estou aqui em instalação Java, ele vai vir para a pasta instaladores. Se eu aperto de novo nesse botãozinho, ele vem para a pasta Marcel Rios. Tá bom? E esse aqui volta, tá? Que nem sempre, necessariamente, é a pasta que está hierarquicamente acima. Tudo bem? Mas já tem um vídeo que eu falo um pouquinho a respeito dessas funcionalidades. Não vamos nos delongar nesses comandos aqui. Tá bom? Beleza? Vamos então para a nossa questão de concurso também. No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais recente, ao sítio de busca Yahoo e aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, julgue o item a seguir. Olha só, no caminho C, dois pontos, aí a contrabarra, né? A gente chama também de barra invertida ou contrabarra. C, dois pontos, contrabarra, downloads,
extraído do explorador de arquivos do Windows 10, downloads representa o nome de um arquivo, pois o nome que aparece após o caractere barra sempre representa um arquivo no Windows. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês marcariam nessa questão aqui? Eu vou trazer a resposta para vocês. Tá? Então tá na cara que está errado, né? Ele está dizendo que esse downloads, que é uma pasta, ele representa o nome de um arquivo. Tá? E em seguida ele ainda fala que aparece após o caractere de barra, e aí percebo que ele coloca aqui a barra normal. Bem, então essa questão aqui está incorreta. Vamos trazer mais uma questão aqui da FUNESP 2021, bem legal, que fala o seguinte: um advogado, utilizando o explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em configuração original, para organizar seus arquivos de processos por ano, abre uma pasta local de seu computador chamada Processos e cria 3 novas pastas vazias, como se vê a seguir. Então ele criou aqui dentro dessa pasta que ele chamou de Processos, ele criou a pasta 2018, a pasta 2019 e a pasta 2020. E aqui tem mais um arquivo, eu estou achando que é do Word, tá? Na sequência ele vai falar aqui desse arquivo também. Tá? Então todos esses 4 itens aqui estão dentro da pasta Processos. Ao clicar no botão principal do mouse, ou seja, o botão que seleciona, né, mantendo o botão pressionado sobre o arquivo de texto, tá? Fechado, o arquivo está fechado no momento que ele clica, tá? Em cima desse arquivo aqui, ó, um arquivo de texto, chamado 2020 SP23167.docx, que é esse cara aqui, tá? Visto na imagem, tá aqui ele, e arrastar até a pasta de nome 2020, então se ele clicar aqui nesse arquivo e arrastar até essa pasta 2020, soltando, neste momento, o botão que foi pressionado, o que vai acontecer? A ação que será realizada será qual, pessoal? Vamos então às alternativas. Alternativa A, ficarão selecionados o arquivo e a pasta 2020. Alternativa B, excluir o arquivo definitivamente. Alternativa B, mandar o arquivo inicialmente para a lixeira. Alternativa D, mover o arquivo para a pasta 2020. Alternativa E, copiar o arquivo para a pasta 2020. Então, galera, mais uma aí que envolve usabilidade, né? Tanto você usar, você vai saber ou não responder essa questão. Então, basicamente, eu acho que as 2 alternativas mais complicadinhas são essas últimas aqui, né? Tá? Eu ficaria entre essas 2, porém, com o uso constante, a gente saberia marcar que é a alternativa D, que quando você clica para mover um arquivo, como ele mencionou aqui, né, para a pasta, ele move aquele arquivo para a pasta 2020 e não realiza uma cópia, como ele está falando aqui, porque essa é outra dúvida que tenho certeza mais da metade dos concurseiros iriam ficar em dúvida e poderia marcar essa alternativa aí, pensando que ia gerar uma cópia do arquivo para a pasta 2020, quando que na verdade ele vai mover o arquivo para essa pasta, tá bom? Faz um teste aí no seu computador para você ver na prática isso acontecendo. Beleza? Chegamos ao final dessa videoaula, tentei ser o mais prático possível, espero que vocês tenham gostado, curte aí esse vídeo para apoiar o nosso trabalho, se inscreve no canal se você não é inscrito e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!